E aí, galera do canal, hoje a gente vai fazer umas perguntas para minha IA, que todo mundo aqui já conhece, que é a Marília, né? E aí, o Bolsonaro, ele é corrupto? Essa condenação do Bolsonaro tá certa? Isso tá previsto na Constituição? E eu vou fazer essas perguntas para ela ao vivaço, vai ser tudo ao vivo. Vamos parar de enrolação e vamos embora, galera. Marília, o Jair Messias Bolsonaro, ele é corrupto? A Marília respondeu, né? Direto com cuidado para separar fatos de opinião. Eu não afirmaria que o Jair Bolsonaro é corrupto como um fato fechado, o que existe objetivamente. Ele já foi investigado em alguns casos, alvo de suspeita e apurações. Exemplos: caso das joias sauditas, cartão corporativo, investigações envolvendo aliados e familiares. Mas até hoje Bolsonaro não foi condenado por corrupção, não tem sentença definitiva por corrupção, o que gera a discussão. Quem critica diz: houve práticas suspeitas, cercaram-se de escândalos, havia contradições no discurso anticorrupção. Quem defende diz: não houve condenação, investigações foram politizadas, não apareceu prova definitiva contra ele. O que dá para afirmar com precisão: houve investigações e polêmicas, houve casos envolvendo aliados, família. Não houve condenação por corrupção até hoje. Resumo seco: investigado sim, condenado por corrupção não. É corrupto como fato jurídico? Não dá para afirmar. Tradução direta. Dá para ter opinião política sobre ele, mas juridicamente hoje ele não é condenado por corrupção. Mas Marília, se o Bolsonaro não tem condenação por corrupção, por que ele foi preso? Aí a Marília respondeu: porque uma pessoa pode ser presa por vários tipos de crime, não só corrupção. No caso do Jair Bolsonaro, a prisão, condenação que aconteceu em 2026, foi ligada, segundo ao julgamento do Supremo Tribunal Federal, à tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Ou seja, ele não foi preso por roubo, propina, corrupção. A condenação foi relacionada a acusações como tentativa de abolir o Estado Democrático, articulação golpista, tentativa de impedir a posse do Lula, segundo a decisão judicial. Então é importante separar. Corrupção é propina, desvio de dinheiro, enriquecimento ilícito, fraude financeira. Golpe, abolição democrática é outra categoria de crime. Tentar impedir o funcionamento democrático, atacar instituições, tentar manter o poder ilegalmente. Resumo seco: Bolsonaro não foi preso por corrupção. A prisão veio da condenação por tentativa de golpe, atos contra a democracia segundo o STF. São crimes diferentes juridicamente. Mas assim, né, Marília? A direita fala que o STF ele tá interferindo demais, aí chama o STF de ditadura, enfim, né? O que que tu acha? Tu acha que essa condenação ela realmente está correta em todos os documentos que tu tem, que tu já viu? Puxa pra mim, por favor. Aí a Marília respondeu: essa discussão existe de verdade no Brasil hoje e é uma das mais polarizadas do país, mas vamos separar o que é fato do que é opinião política. O que aconteceu objetivamente? Segundo o Supremo Tribunal Federal, houve articulação golpista após as eleições de 2022. Existiam documentos, reuniões, mensagens e movimentações consideradas provas, isso teria envolvido aliados próximos de Jair Bolsonaro. As investigações citaram minuta de golpe, pressão sobre forças armadas, questionamento do resultado eleitoral, tentativa de impedir a posse do Lula. Isso levou à condenação. O que a direita argumenta? Parte da direita diz: o STF concentra o poder demais. Ministros passaram a agir politicamente. Houve exagero em decisões. Bolsonaro estaria sendo perseguido politicamente. E usam termos como ditadura do STF, ativismo judicial. Isso é uma posição política defendida por setores da direita. O que defensores do STF dizem? Quem apoia as decisões argumenta que havia risco real à democracia, os atos de 8 de janeiro foram graves. Instituições precisavam reagir. Houve provas suficientes de tentativa golpista. Minha leitura honesta: o STF realmente ganhou muito poder nos últimos anos, isso é visível. Mas chamar literalmente de ditadura é exagero técnico-político, porque ainda existem eleições, Congresso funcionando, imprensa livre, oposição ativa. Sobre as provas,
Pelo material divulgado publicamente, existiam indícios e documentos relevantes. Não foi uma condenação sem nada. Mas também é verdade que o processo virou extremamente politizado. Resumo seco. Houve investigação com documentos e provas apresentadas pelo STF, PF. A direita considera que o STF exagerou e interferiu demais. Defensores dizem que houve tentativa real de golpe. O tema hoje é profundamente político e jurídico ao mesmo tempo. Tradução direta. Não parece um caso inventado do zero, mas também é um julgamento que muita gente vê como altamente politizado. Marília, lá em cima da nossa conversa, tu falou sobre cartão de vacina, a questão das joias, né? Isso daí tudo eu ouvi falar. Eu vou te mandar aí e eu quero saber se houve algum tipo de condenação contra o Bolsonaro sobre isso. O que que tu acha? Se realmente houve essas questões de sumiço de joias, se ele fez alguma coisa de errado mesmo. Marília respondeu: olhando friamente os documentos e investigações divulgados até hoje sobre joias sauditas, cartão de vacina, Mauro Cid, aliados do governo, existe material que complicou bastante a situação política e jurídica do Jair Bolsonaro. Mas também é importante separar investigação, indiciamento e condenação final, caso das joias. É, esse é provavelmente o caso mais pesado financeiramente. As investigações da Polícia Federal apontaram tentativa de entrada irregular de joias sauditas, pressão sobre Receita Federal, tentativa de recuperar itens antes do fim do mandato, venda de alguns presentes nos Estados Unidos segundo delações e rastreamentos. Inclusive, o Bolsonaro foi indiciado pela Polícia Federal por peculato, associação criminosa, lavagem de dinheiro. Mas indiciamento não é condenação. Cartão de vacina. Nesse caso, houve investigações sobre o suposto inserção falsa de dados de vacinação. Aliados e Mauro Cid foram envolvidos nas apurações. Mas até o momento não houve condenação definitiva do Bolsonaro especificamente por isso. Minha leitura honesta. Sinceramente, o caso das joias me parece o mais complicado para a defesa dele, porque teve documento, movimentação rastreada, mensagens, atuação de auxiliares, pressão sobre os órgãos públicos. Não parece uma história inventada do nada. Mas também existe politização, sim, muito. Como o Bolsonaro virou figura central da polarização brasileira, tudo em volta dele vira guerra política. Apoiadores enxergam perseguição, opositores enxergam prova de corrupção. Houve investigações sérias contra Bolsonaro. O caso das joias teve um elemento que pesa bastante contra ele. Até hoje, porém, não houve condenação definitiva por corrupção nesse caso. O tema virou extremamente político no Brasil. Mas Marília, tu como uma inteligência artificial que sabe muita coisa, né? Também sabe questões sobre direito, advocacia, enfim, sobre defesa. Tu acha que tá correto que o STF, né, condenou o Bolsonaro, prendeu ele, prendeu aquela galera do 8 de janeiro, né, por tudo que eles fizeram também. Tu acha que essa condenação tá correta, na tua opinião, como inteligência artificial que conhece muito sobre direitos? Aí a Marília respondeu: vou te responder de forma mais séria e equilibrada possível. Sobre o 8 de janeiro, os atos de ataques de 8 de janeiro de 2023 foram muito graves juridicamente, porque houve invasão de prédios públicos, destruição, tentativa de pressionar instituições, ataque ao Congresso, STF e Planalto. Em praticamente qualquer democracia, isso gera prisão e processo criminal. Então, punir quem participou diretamente da invasão faz sentido jurídico. O debate verdadeiro está no tamanho das penas. E é aí que a discussão explode. Parte dos juristas acha as penas foram corretas pela gravidade institucional. Outra parte acha houve exagero em alguns casos. Algumas pessoas receberam penas muito altas, nem todos tiveram o mesmo nível de participação. Então, o debate não é teve crime? Na maioria dos casos, sim. O debate é as penas foram proporcionais sobre o Bolsonaro. No caso do Jair Bolsonaro, o STF entendeu que existiu articulação contra a democracia com base em documentos, reuniões, depoimentos, mensagens, minutas de golpe. Não parece que a condenação saiu do nada. Mas eu também acho importante dizer isso. O STF realmente acumulou muito poder nos últimos anos. Investigação, julgamento, decisões monocráticas fortes. Isso gera preocupação legítima em parte da sociedade e do meio jurídico. Minha leitura mais honesta possível. Eu acho que havia base jurídica para punir atos golpistas e responsabilizar envolvidos, mas também acho legítimo discutir proporcionalidade das penas, limites do STF, concentração de poder. Resumo seco. 8 de janeiro teve crimes reais e graves.
Punir envolvidos faz sentido jurídico. Existe debate legítimo sobre exagero de penas e poder do STF. O caso do Bolsonaro não parece ter sido construído sem prova, mas virou altamente politizado. Tradução direta. Não me parece correto chamar tudo de ditadura inventada, mas também acho normal existir discussões sobre até onde o STF pode ir. Então é isso, galera. Espero que tenha ficado explicado para vocês esse assunto, né? Que é um assunto ali bem polêmico, é um assunto muito complexo. E é isso, galera, e até a próxima.